abençoe. Vamos orar então, irmãos. Vamos dar início a esse tempo. Que você agora possa se inclinar aí para aprender a palavra de Deus. Vamos aprender do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. Ele nos guia em toda a verdade. Que a palavra de Deus nos leve a conhecer mais ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por esse primeiro dia da semana. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado em meio a tantas coisas acontecendo, Pai. O Senhor é o Deus que nos guarda, o Senhor é o Deus que nos livra, o Senhor é o Deus que está conosco todos os tempos, seja nos dias bons, seja nos dias maus, o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando, nos abençoando, nos dirigindo. Ó Pai amado, e nesta manhã, Senhor, nos abençoa com a Tua palavra, nos ensina. Queremos falar das Tuas coisas, falar do Teu reino, falar, ó Deus amado, ó Deus da igreja, ó Deus do corpo de Cristo. Ó Deus, nós queremos ser edificados, Pai. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, e leva-nos além, leva-nos, ó Pai amado, a conhecer-Te mais e mais, a crescermos na graça e no conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Nos abençoa cada vida que está se chegando, que este vídeo possa ser compartilhado com muitas pessoas, ó Deus, e o Senhor opere o Teu querer, o Teu efetuar. Pai, nós Te adoramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, nós vamos continuando então o nosso estudo aqui, né, sobre história da igreja. Nós estamos aí nos últimos momentos do primeiro século. Nós finalizamos Atos aí semana passada. Nós vimos aí apóstolo Paulo chegando em Roma, e ali na igreja de Roma, ele chegando ali, os irmãos que já estavam ali, né? Ele chegando ali preso, né? Preso pelo Império Romano, né? Porque tinha apelado para César, então ele está indo ali para Roma, e ali o Senhor dá condições para ele, ainda que preso, poder compartilhar a palavra, poder receber visitas, poder escrever cartas. Então nós vemos aí a ação de Deus, a obra de Deus até em meio às dificuldades. O Senhor guardando, o Senhor livrando, o Senhor operando o seu propósito, né? Até o último dia da vida de Paulo, né? Até o dia que ele morreu ali como mártir, né? Como aquele que entregou a sua vida por causa do Evangelho, por causa da obra, pela causa da obra, né? Então, amados irmãos, nós podemos ver aí a mão de Deus em tudo. Então, nós vimos aqui Atos capítulo 28, os últimos versículos de Atos, versículo 28 de Atos, diz assim a palavra de Deus: Seja vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, Paulo ali estava debaixo ali, como ele tinha apelado para César, foi para Roma, né, com viagem paga pelo Estado, né, pelo Império Romano, guardado por soldados, né, os soldados ali o guardando, protegendo, livrando ali das astúcias dos judeus, né, daqueles que diz aqui, né, que houve grande contenda entre os judeus, porque Paulo ia pregar para os gentios. Os gentios iam receber essa promessa, os gentios iam receber essa palavra. Os judeus que se vangloriavam porque eles cumpriam a lei, porque eles guardavam os rituais, porque eles guardavam, ou pensavam eles que guardavam e cumpriam a lei à risca, como Paulo pensava antes de conhecer a Jesus, a graça. Então, eles ficaram ali contenciosos por causa disso. Mas Paulo ali fala então que ele vai
pregar aos gentios e os gentios ouvirão. Os gentios, quem são gentios? Todos aqueles que não eram judeus. Todas as nações não pertencentes ao judaísmo, aos judeus, né? Então, nós fomos beneficiados com essa obra gloriosa que Deus fez. Nós estamos aqui no ano 60, no ano 60 da era cristã, 60 depois de Cristo. Então, Paulo aqui, passando por toda essa situação, passando por toda essa tribulação, anos 54, ele começa a escrever algumas cartas, começa a fundar, estabelecer as igrejas, nas suas viagens missionárias, e agora aqui ele está se encaminhando para o fim da sua jornada. Ele já havia alertado ali em Mileto, os anciãos da igreja, que eles não veriam mais o rosto de Paulo. Ele já tinha alertado ali Ágabo, até faz ali uma profecia ali, pega o cinto ali, amarra no seu corpo, e ele fala assim, o dono desse cinto vai ser amarrado em Jerusalém. Então acontece tudo, e Paulo estava descansado, porque sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Chegando então ali em Jerusalém, ele é levado para Cesareia, e de Cesareia ele apela para César, então ele vai no navio até a Itália. Ele vai então ali até Roma, acontece ali o naufrágio, acontece ali as batalhas no meio do mar, Então, nós já vimos isso semana passada. E Paulo, então, chegando em Roma, ele fica ali, escreve ali as primeiras cartas ali em Roma, as cartas da prisão, 4 cartas ali especiais, que nós temos de posse aí na nossa mão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E Paulo, depois dessa prisão, dessa primeira prisão, ele é liberado, ele faz ainda mais obras missionárias ali, ele vai em mais locais, pregar a palavra em Troade, ele vai em alguns lugares ainda, mas em 64, Nero, ele põe fogo em Roma e acusa os cristãos. E Paulo, como era um grande influenciador ali dos cristãos, então Paulo é preso e Paulo é acusado desse crime, de pôr fogo em Roma. Então agora Paulo é preso. Paulo, no ano 67, ele é decapitado. Isso é a história que diz, são os livros de história, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas no ano 67, então, Paulo é morto ali, é decapitado por Nero. E no ano 67, também Pedro passa por sua morte. Então, agora resta somente um apóstolo vivo. Resta agora um último testemunho aí ocular de tudo o que havia acontecido, de tudo o que tinha se passado, João, o apóstolo João. Então já haviam ido aí os últimos a morrerem, foi Paulo, Pedro, Mateus, e agora João está como o último apóstolo vivo, embora apóstolo Paulo, ele veio depois dos 12, Mas enfim, é tido como um apóstolo dos gentios. Mas agora, depois da morte de Paulo, então, resta João. Nós vamos falar um pouquinho sobre João hoje, finalizando esse primeiro século da igreja cristã. Partimos do ano zero, partimos do ano zero ali, da vida de Jesus, e estamos chegando agora, e vamos chegar, hoje, se Deus der graça em tudo aqui, nós vamos chegar nos últimos momentos do primeiro século. Então, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, depois da sua morte, começou então a haver uma perseguição contra a igreja, e começou a haver, a partir de 67, depois da sua morte, uma guerra entre os judeus e os romanos.
Sabemos que no ano 70 Jerusalém foi invadida, foi destruída, né? O templo foi destruído, né? Na guerra que houve ali. Mas João, ele estava em Éfeso. João estava longe de tudo isso. O último sobrevivente de toda essa situação. Então Jerusalém ali, uma guerra tremenda acontece ali, no ano 70, e algumas coisas vão acontecendo, né? Algumas coisas vão acontecendo. Quem eram esses apóstolos, né, irmãos? Nós sabemos que eram pessoas simples, exceto o apóstolo Paulo. Mas aí nós vemos Pedro, né? Pedro, o pescador, né? Pedro e André, os dois irmãos. Nós vemos João e Tiago, né? Também dois irmãos. Filipe e Bartolomeu. Filipe é aquele que fez toda a viagem missionária ali na Judéia, né? De norte a sul da Judéia. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, né? Natanael Bartolomeu. Bartolomeu é filho de Ptolomeu. O os nomes, né, judaicos ali, Bar significa filho, né? Então Bartolomeu, filho de Ptolomeu, né? Assim como Bar Jonas, né, filho de Jonas. Mateus e Tomé, Simão, né? Tiago menor, eram dois Tiagos, né? O único dos apóstolos que a Bíblia menciona como foi a morte, irmão, foi Tiago. O Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. A única menção da morte dos apóstolos foi a de Tiago, que está lá em Atos capítulo 12. Dá uma olhadinha lá, como foi. Então, a única menção aqui que nós vemos Atos 12, 1, fala assim: por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso lá no ano 44. No ano 44 da era cristã. Então, Tiago aqui mencionado como foi a sua morte. Morreu a fio de espada ali por Herodes. Então tinha também o outro Tiago, né? Tiago menor, tinha o Tiago maior, Tiago menor. Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Então esses eram os 12, né? Esses eram os 12 apóstolos ali. E depois, um pouco mais tarde, foi incluído aí o apóstolo Paulo, né? Foi chamado como apóstolo ali, né? Foi incluído ali, recebeu ali essa incumbência de pregar aos gentios, né? Então João, irmãos, que nós vamos falar hoje, ele então era filho de Zebedeu e tinha mais um irmão, né, como apóstolo, que era o Tiago que morreu lá em Atos 12, declara lá, mostra para nós. Então João, filho de Zebedeu, apelidado por Jesus de filho do trovão. Então Jesus o apelidou de filho do trovão, Boanerges, né? Tanto João como Tiago eram conhecidos ali por filhos do trovão, né? Jesus, então, Pedro também, Pedro foi o nome que Jesus deu, o nome dele era Simão, e Jesus colocou então Pedro, né? Petros. Então, João, ele escreveu 5 livros que nós temos na Bíblia aqui. Escreveu o Evangelho de João, escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu Apocalipse. Apocalipse, amados irmãos, ele escreveu na ilha de Patmos. Por que na ilha de Patmos? Então, depois de toda essa batalha que teve, a morte de Paulo, essa perseguição aos cristãos, por causa dessa loucura do imperador Nero, de pôr fogo em Roma, acusar os cristãos, persegui-los, acusar Paulo e matar Paulo, como criminoso, como alguém que fez todo esse mal. Começou então, depois disso ainda, começou ainda a guerra entre os judeus e os
e os romanos, né? A perseguição dos romanos judeus, os judeus ali se esconderam ali no templo, né? E os romanos entraram ali, destruíram tudo, em Massada também, enfim, aconteceu grandes perseguições ali. Então, irmãos, com tudo isso, Pedro já estava morto, Paulo morto, Mateus, enfim, todos, só João, que estava em Éfeso. E ali, então, começou uma outra perseguição, isso aí mais para frente, né? Já passando alguns imperadores depois de Nero, então entra mais um imperador na história, Domiciano. Domiciano começa a reinar ali, começa a ser imperador a partir do ano 81, e agora João, o último apóstolo vivo, então começa uma perseguição agora contra a vida de João. Então Domiciano, ele é imperador do ano 81 a 96, e por volta do ano 90, não é com certeza que essas datas são atestadas, mas por volta do ano 90, João é enviado à ilha de Patmos. Diz a história também, não é biblicamente, né, confirmado, mas diz que João foi lançado num tacho de óleo fervente e ele não morreu, né? Então tiraram ele dessa situação e lançaram ele nessa ilha de Patmos. É interessante saber, irmãos, que a igreja primitiva do primeiro século, ela foi muito perseguida, mas quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais os apóstolos eram perseguidos, os cristãos eram perseguidos, mais ela se desenvolvia, mais ela se expandia. Nós começamos a ver isso, irmãos, lá quando Jesus fala em Atos 1:8, vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós vemos que para cada região dessa que Jesus disse ser alcançada, houve umas perseguições, houve umas batalhas, e cada vez que essas batalhas vinham, a igreja crescia mais, a igreja se expandia, a igreja atravessava fronteiras. Então, algo para se pensar, Então, nós pensamos que as batalhas, as lutas, faz os crentes recuarem, desanimarem, mas biblicamente é o contrário. A Bíblia fala que a tribulação produz paciência, perseverança, A tribulação produz, Então, a tribulação, ela tem um propósito de produzir perseverança. Por isso que os cristãos do primeiro século, quanto mais tribulações tinham, mais eles prosperavam na sua obra, mais eles anunciavam a Cristo, mais eles se firmavam na fé. E hoje, os crentes modernos do século 21, muitos, qualquer tribulaçãozinha já está voltando atrás, já está recuando na fé, já está negando a fé, já está, abandona a igreja, abandona o ministério, esquece do chamado, esquece de tudo. Então nós temos que saber que a tribulação, ela produz perseverança. Assim foi na igreja primitiva e assim tem que ser na igreja do século 21. Então, quanto mais a igreja passava por tribulação, mais ela crescia, Os imperadores viam que quando jogavam os cristãos aos leões, eles não corriam, e eles ficavam parados e ainda começavam a louvar a Deus. E aquela plateia toda animada para ver tragédia, via que ali os cristãos ali, parados, esperando sua morte, louvando a Deus, agradecendo a Deus, pelo privilégio de morrerem pelo nome de Jesus. E eles ali morriam louvando a Deus, e a plateia vendo tudo isso, falou: uau, que Deus é esse que eles servem, que eles creem, que no momento da morte, de vez de se desesperarem, estão ali louvando a Deus, orando. E começaram então a se converter. Os da plateia começaram a se converter, começaram a buscar
a querer, desejar conhecer esse Deus. Então, os imperadores ali, os comandantes, os centuriões, começaram a mudar suas estratégias, né? Então, eles começaram a queimar os cristãos, não mais lançar os leões. Começaram a queimar os cristãos, né? Nero, ele diz a história aqui, Nero colocava os cristãos para acender os seus jardins como tochas humanas para iluminar os seus jardins. E eles também ali, as pessoas viam que eles morriam ali louvando e não negando a sua fé, novamente se convertiam, muitos ali se convertiam olhando para tudo isso. Então, agora, no ano 90, Domiciano, ele muda a estratégia. Agora ele vai lançar João numa ilha que era uma prisão, uma colônia prisional. E ele então pega esse último apóstolo vivo e joga ali para acabar esse negócio, já que é o último, então vai acabar, não vai ter mais nada disso, já vamos finalizar esse negócio, toda essa situação que Roma viveu nesses 100 anos, nesse primeiro século, vamos jogar João ali na ilha de Patmos, ele fica ali, a gente esquece dessa história, acaba tudo isso. Então, quando João é lançado naquela ilha de Patmos, uma ilha que fica ali no Mar Egeu, na costa oeste ali, né, da Turquia, onde a Turquia hoje, né, na costa ali, a 55 quilômetros da costa da Turquia, fica então essa ilha, pequena ilha, tem 13 quilômetros, 13 de comprimento por 7, 13 por 7 quilômetros. Uma ilha pequena, mas onde estavam ali presos ali os acusados, e João está ali, depois de ter já passado por uma tentativa de assassinato, saiu ileso dessa situação, e agora ele está nessa ilha, está ali. Então nós vamos agora, amados irmãos, para Apocalipse. Não vamos fazer todo o estudo do Apocalipse, mas vamos ver o primeiro capítulo aqui então, do apóstolo João. Apóstolo João, o último dos apóstolos, finalizando o primeiro século da igreja, lá no ano 90, depois de Cristo. Então, Apocalipse capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, João é a última testemunha viva, testemunha ocular, de todo o ministério de Jesus, e agora está aqui isolado numa ilha, e Deus manda escrever tudo o que ele ia ver, tudo que Deus ia mostrar para ele, ia revelar para ele, ele deveria escrever. É interessante que aqui a primeira palavra desse livro, revelação, revelação é Apocalipse em grego, por isso que esse nome Apocalipse, revelação. Interessante saber, irmãos, que as cartas do apóstolo Paulo também eram uma revelação de Deus, que lá no grego é a palavra Apocalipse. Então tudo que Paulo recebeu ali de Deus, toda aquela revelação da justificação pela fé, a revelação da graça, a revelação ali da santificação, de toda a obra que Deus fez, que faz na vida do cristão, na vida do crente, é uma revelação. É uma revelação. Paulo, até em algumas cartas, ele escreve a revelação de Jesus Cristo, segundo a revelação de Jesus Cristo.
Então, falando desses acontecimentos passados, presentes e futuros. Então, João está aqui nessa situação, testemunha da palavra, testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. No versículo 3 fala assim, então, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado que lê, que ouve e que guarda, porque o tempo está próximo. Então, no versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, João dando testemunho de Cristo aqui, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, imagina só, um homem já com seus 90 anos, com seus 90 e tantos anos, no ano 90 do primeiro século, já com a sua idade avançada, com tudo que já viu, com tudo que já ouviu, com tudo que já passou. Ele está então agora isolado numa ilha, e talvez Domiciano pensasse assim, agora vamos acabar com essa raça de cristãos, com essa raça de crentes, aí vamos acabar com tudo isso, vai ficar no primeiro século e vai acabar. Amados irmãos, quando Deus opera, ninguém pode impedir, Isaías declara isso. Operando Deus, quem impedirá? Isaías 43. Então, quando Deus está agindo, ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, João está lá naquela ilha, então Deus começa a se revelar a João. Deus começa a se mostrar, Deus começa a revelar ali o que ele ia fazer, o que ele estava fazendo. Então, nós estamos aí falando desse apóstolo que tinha uma visão, conhecido aí como aquele que tinha uma visão de águia. É só ler o Evangelho. Só ler o Evangelho. Como que João começa o seu Evangelho? Enquanto os outros evangelhos apresentam Jesus como o rei, o sofredor, o homem, perfeito homem, o servo sofredor, e Mateus ali coloca Jesus como o rei dos judeus, o rei, porque ele ia falar para os judeus, Mateus ia falar para os judeus. Então ele apresenta Jesus como o rei dos judeus, como aquele que é o perfeito rei. E ele traz todo o Velho Testamento e põe ali, maravilhoso livro. Depois Marcos vai falar do servo sofredor, porque ele vai falar para os romanos. Marcos vai escrever para os romanos, então ele coloca Jesus como o servo sofredor. Porque o romano entendia isso, o soldado romano entendia isso, de que ele foi chamado ali para ser um soldado do exército, e ele ia sofrer até o fim, até a morte, e ia ficar firme. Então Marcos traz essa visão, João Marcos traz então essa noção de que Jesus era o servo sofredor. Então Lucas traz a visão do homem, o homem, perfeito homem, Lucas era médico, então ele traz muitos detalhes a respeito ali do que ele conhecia, então traz Jesus aí como o homem perfeito. E João, diferente dos 3 evangelhos, João traz então uma visão além. João começa a dizer sobre a divindade de Cristo,
sobre a eternidade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Fala de Jesus, Criador de todas as coisas. Então fala coisas profundas. Então João tinha uma visão de águia. João ele via além. Ele via além do que outros muitos viam. E o Senhor escolhe ele para ir nessa ilha. O Senhor escolhe ele para ser lançado nessa ilha lá, pensando que os romanos pensando que ia acabar com tudo, na verdade estava começando um novo tempo. Um tempo de revelações, um tempo que o Senhor ia entregar algumas coisas que ele ia fazer ainda sobre a terra. O seu servo ia passar. O seu servo daqui a alguns anos ia ser morto. E João foi alguém que morreu de morte natural. Depois ele foi tirado dessa ilha, ele voltou para Éfeso. E morreu na sua velhice, morreu de morte natural. Dizem os livros também, né? A Bíblia não menciona nada disso. Embora tenha algumas especulações aí de que João não morreu, tal, mas enfim. Já é uma conversa aí que tem, mas enfim. João, irmãos, foi alguém que tinha visão, alguém que olhava além das circunstâncias, olhava além das situações. E ele sempre falava ali, aquele a quem Jesus ama. Ele se achava o mais amado, ele se achava ali. E nós temos que nos achar o amado, nós temos que se achar amado de Deus. Temos que saber que nós somos amados de Deus. E que Deus fez tudo isso e faz tudo isso conforme o seu propósito. Então estamos aí no ano 90 e pouco aí, né? João, então, naquele lugar. Então no 9 aqui, deixa eu só ler o 7 e o 8 aqui de Apocalipse, que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, João está escrevendo que Jesus voltará. Esse Jesus que alguns anos atrás tinha subido aos céus, e os anjos falaram, da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar. Então, João está testificando de que ele vem com as nuvens. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Até aqueles que o transpassaram verão. E todas as tribos da terra se lamentarão. Para muitos vai ser um lamento. Para muitos vai ser um choro e dor, porque não creram e não esperaram o dia do Salvador. Não creram no Salvador, não se arrependeram dos seus pecados, não se voltaram para Deus. Para muitos será lamentação, mas para muitos será o dia da glória, o dia da esperança, o dia do cumprimento das promessas, o dia da grande alegria, o dia da grita, o dia de subirmos e estarmos para sempre com o Senhor. Nós cremos e cremos nessa esperança e descansamos nessa esperança, porque Ele é o alfa e o ômega. Então João vai falar agora aonde ele está. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Por que ele está lá? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Pensa você que nos dias que estamos, no século 21, que você, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, você vai angariar muitos seguidores, que você vai ter aplausos de muito, não pense. Você prega o evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça. Pode ter certeza que o mundo vai aborrecer, mas os que são do Senhor vão se alegrar. Mas os que são do Senhor vão se alegrar. Muitos vão se lamentar, muitos vão, mas muitos vão se alegrar, porque os que são do Senhor ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra e se alegram. Então,
João está ali, companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo. Então ela é participante de tudo que Jesus passou. Nós, igreja, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, nós padecemos e passamos, companheiros na aflição de tudo que Jesus passou, na paciência de Jesus Cristo, na perseverança de Jesus Cristo, no sofrimento de Jesus Cristo. Porque se Cristo passou isso, como que o seu corpo não passará também? Nós temos que saber que estamos guardados, assim como João sabia, assim como Paulo sabia, assim também o nosso coração esteja guardado. No meio dessa pandemia, no meio dessas tribulações, no meio de toda essa situação, que às vezes não sabemos nem o que vai acontecer, nosso coração tem que estar descansado no Senhor, nosso coração tem que estar confiando que é Jesus quem vai à nossa frente. Então Pedro começa a dar testemunho. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por isso que ele está ali. Por isso que Domiciano joga ele ali. Por isso que os romanos lançam ele ali. Por causa do testemunho e da palavra. Jesus, ele disse em Atos 1:8, que é o centro de tudo, né, irmãos? Atos 1:8, irmãos, é o cerne da questão. E vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nunca foi tão fácil, irmãos, alcançar os confins da terra como estamos vivendo nesses dias. Por causa de quê? Por causa da tecnologia. No tempo do apóstolo Paulo não havia tecnologia nenhuma. Pelo contrário, havia dificuldades. Embora, para aquele tempo, era uma tecnologia, as estradas que os romanos construíram. Tudo foi preparado, o cenário foi preparado para que o evangelho prosperasse, para que o evangelho alcançasse os lugares mais distantes. Então, o Império Romano veio, construiu as estradas, preparou todo o cenário para que o evangelho se difundisse. No nosso tempo, irmãos, passado aí quase 2000 anos, ou 2000 anos, né? A tecnologia hoje tem sido uma ferramenta importante para que até os confins da terra seja alcançado. Até os confins da terra seja alcançado. Ontem, só para dar um breve relato, ontem estava à tarde em casa, né? Lendo a palavra ali, meditando, chega uma chamada no meu celular, né? Pelo Facebook. Um amigo meu da Austrália, vendo as mensagens, vendo as postagens, ele me mandou algumas coisas perguntando a respeito de Jesus, perguntando a respeito sobre a igreja, a respeito do arrebatamento, como se dará isso, o que acontecerá. Da Austrália, irmãos. Quando eu imaginava que eu ia chegar na Austrália, a internet faz isso, irmãos. A tecnologia está fazendo isso, está alcançando os lugares mais distantes, os lugares mais inimagináveis. A palavra de Deus está alcançando corações ali. Talvez não vamos ali fisicamente, pessoalmente, mas é uma maneira, meus irmãos, de cumprir aí o quarto estágio da ordenança de Jesus: ser testemunhas dos confins da terra. Então você tem essa ferramenta na tua mão e você pode usá-la, você pode cumprir aí os propósitos do Senhor. Então João está ali na ilha de Patmos, preso por causa da palavra, por causa do testemunho, né? E ele então está recebendo revelações, Apocalipse, aí que vem a palavra Apocalipse, está ali recebendo do Senhor a palavra para que fosse enviadas cartas às igrejas, para que fosse escrito algumas cartas para as igrejas da Ásia, que era todas as igrejas. O Senhor Jesus estava falando com todas as igrejas, com cada situação que tinha em cada igreja, com cada dificuldades que ela tinha, com cada
afastamento da palavra de Deus. Jesus está falando com a sua igreja e usar o seu servo João, o último apóstolo vivo, para trazer uma mensagem para a sua igreja, para trazer uma mensagem para os cristãos, uma mensagem para todos aqueles que estavam crendo, que tinham crido, estavam crendo e haveriam de crer nele. Então, João é incumbido dessa grande missão. João é incumbido nesse lugar solitário, nesse lugar ali inóspito, nesse lugar ali lançado ao nada. Os romanos pensando que estavam acabando com o evangelho, acabando com a obra de Deus, acabando com a igreja. Pelo contrário, a igreja estava só tomando mais força. A igreja só estava crescendo, recebendo da boca do Senhor instruções. Então, o versículo 10 diz assim, João falando: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Tem duas visões aqui, irmãos. Eu vou me ater ao dia do Senhor, ao primeiro dia de semana. Embora tenha uma outra visão, que o dia do Senhor foi levado lá para o dia do Senhor, lá para o último dia, o dia que o Senhor vem. Mas aqui, entendemos que é o dia do Senhor, porque no dia do Senhor, o último dia, o dia do Senhor, o dia de Cristo, ele geralmente na Bíblia aparece com um D maiúsculo. Então eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. Porque o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, irmãos, domingo, como hoje, é o primeiro dia da semana, o dia que o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. O Espírito desceu quando o Senhor, lá em Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu, ele desceu no primeiro dia da semana. Nós sabemos aí que as festas, elas estão intimamente ligadas com essas questões. A Páscoa, o dia da morte de Jesus, o dia do Pães Asmos, começava imediatamente o próximo dia da Páscoa, então foi o sábado, que Jesus estava morto ali, Jesus estava na sepultura, o pão asmo, pão sem fermento, pão seco. E no dia imediato ao sábado, era ali, irmãos, a ressurreição, que era a primícia, a festa da primícia, o movimento do molho de trigo, foi a ressurreição. Foi a ressurreição. Depois da Páscoa, 50 dias, o Pentecostes, e agora a última festa, que há de se cumprir, o dia da trombeta, o dia da trombeta, quando Jesus virá ao som de trombeta. Então João está falando que no primeiro dia ele estava ali na ilha de Patmos e ele ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. Ele ouviu o som de trombeta, não sabemos como esse som, mas ele viu um grande som de trombeta, irmãos. Olha que interessante. Jesus ressuscitou no primeiro dia, o Espírito Santo foi derramado ali em Pentecostes no primeiro dia. Aqui João, nessa revelação que teve aqui, era o primeiro dia da semana, domingo, tudo como hoje, primeiro dia da semana. Então ele ouviu essa trombeta, essa grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, envia a 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Então, João agora é incumbido de escrever essas 7 cartas a essas 7 igrejas. O Apocalipse vai ter muito essa figura, essa linguagem de 7 cartas,
7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. Porque o Senhor escolhe João para essa revelação? Porque ele tinha essa visão ampliada, ele tinha essa visão que via além, uma visão de águia, uma visão que mostrava o Cristo ressurreto, mostrava o Cristo como Deus, mostrava o Cristo como alfa, ômega, como o Todo-Poderoso, como Deus. Então nós vamos ver, então agora João escrevendo essa carta a essas 7 igrejas. Então nós estamos nos últimos momentos da igreja do primeiro século. Nós saímos do ano 0, estamos chegando no ano 100. Nós estamos chegando no ano 100, por volta do ano 90, 90 e pouco aqui, João está recebendo essa carta. João está recebendo essa revelação. O próprio Senhor Jesus ali está se revelando a ele, falando com ele, mostrando a ele. Como Paulo também, ali na prisão, apareceu para Paulo e falou assim: Paulo, importa também que você seja testemunha em Roma. E agora o próprio Jesus aparece diante de João e começa então a se revelar como que ele era, né? Como que era? É um semelhante ao Filho do Homem, versículo 13, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, sua cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os olhos como chamas de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda, de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, Jesus apresenta-se ali diante de João e fala para ele escrever todas essas revelações que ele ia mostrar para João. Para que nós, como igreja, hoje, pudéssemos olhar para tudo isso e saber que Jesus nos ama. Versículo 5. Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Sacerdócio real. Nos fez reis, nos fez sacerdotes. Os que creem em Jesus são reis e sacerdotes. O Senhor nos fez, o Senhor nos ama. E então agora Ele quer nos instruir, Ele quer instruir a igreja. Ele quer, assim como Paulo recebeu toda a revelação para instruir a igreja, teologicamente, ali, em tudo, nos detalhes ali do que acontece quando o Senhor Jesus alcança o coração, na regeneração, no novo nascimento, na justificação pela fé somente, na santificação, no dia da glorificação que haverá, quando Jesus voltar. Paulo mostra esses detalhes. Agora Jesus vai falar com a igreja, mostrar para que a igreja esteja firmada naquilo que Paulo já havia revelado, para que a igreja fique firme na palavra. Então algumas igrejas ele vai exortar, algumas igrejas ele vai elogiar, algumas igrejas ele vai exortar duramente, como a igreja lá, a última igreja, a de Laodiceia. Então nós vamos, semana que vem, nós vamos falar sobre essas 7 cartas que foram destinadas às igrejas. Nós vamos ver então, entendendo isso que foi dado no primeiro século, para que até hoje, o século 21, 20 séculos depois, nós olhando para isso, nós possamos colocar a nossa vida diante do Senhor, porque nós somos a igreja, nosso coração, a nossa vida, colocar diante do Senhor, analisar tudo isso,
as igrejas, o Senhor falava: arrepende-te, arrepende-te, volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, arrepende. Ele começa a falar então com as igrejas: eu conheço as tuas obras, eu conheço do teu trabalho, eu conheço tudo isso. Então a Bíblia fala que o Senhor, ele repreende e ele exorta a quem ama. Então essa carta é para aqueles que ele ama. Ele ama. Ele ama a sua igreja, ele ama aqueles que ele comprou, aqueles que ele salvou, que tem salvado e vai salvar. Ele ama. E porque ele ama, ele traz toda essa repreensão, ele traz toda essa exortação, e ele traz toda essa direção para que nós, como igreja, pudéssemos atentar para isso e sermos abençoados, guardados, sustentados pela destra do Senhor. Então João, o último apóstolo vivo, começa a receber essas instruções. E semana que vem nós vamos ver essas 7 cartas, alguns detalhes delas, o que ele falou para cada igreja, que é o resumo de todas as igrejas, que é o resumo de todo crente, que é o resumo de todo cristão, que é o resumo das nossas vidas, que é o resumo de como está a nossa vida diante de Deus, como está o nosso coração. Então nós vamos ver isso semana que vem. Nós vamos prosseguir aí, e finalizando aí semana que vem do 0 ao 100, né? E depois nós vamos para a segunda parte, que é do 100, do ano 100 até o ano 313, né? Que é do ano 100, que é a morte de João, a morte de João em Éfeso, até Constantino. Então esse intervalo aí de 2 séculos, né? Do ano 100, do segundo século até o 4º século, intervalo de 2 séculos. Mas por hoje nós paramos por aqui. Então esse é o João que tinha uma visão, João que foi chamado por Deus para trazer uma revelação à igreja, para trazer a sua vontade, a sua direção, que nós possamos atentar para tudo isso e saber que o Senhor nos ama, e que Ele nos fez reis e sacerdotes, que nos lavou dos nossos pecados, e que Ele instrui as nossas vidas, para nos mantermos firmes nele. A tribulação não veio para te levar para longe de Deus, pelo contrário, veio para te fazer perseverante. A tribulação vem para você fazer a obra do Senhor com mais intensidade, com mais amor, debaixo da graça e da proteção do Deus Todo-Poderoso, aquele que vai até as últimas consequências para cumprir o seu propósito. Cumpriu na vida de Paulo, cumpriu na vida de João, cumpriu na vida dos demais apóstolos, cumpriu na vida de todos os seus servos, e no século 21 não é diferente. Que nós descansemos